Companheiros, bem-vindos ao canal, mais uma vez com o apoio da Speedmaster. Hoje, mesmo ao nascer do sol, temos esta lindíssima Kawasaki Z 650 RS. O motor é um bicilíndrico em paralelo com 649 cm3, 8 válvulas. De potência máxima contamos com 68 cavalos às 8000 RPM e de torque temos 64 Nm às 6700 RPM. À frente contamos com uma forquilha telescópica convencional e atrás temos o chamado backlink horizontal com ajuste na pré-carga. Na travagem à frente, duplo disco 300 mm com pistão duplo. E atrás temos um disco de 220 mm com um pistão. O pneu da frente é um 120/70 roda 17 e atrás também roda 17 temos um 160/60. O depósito tem uma capacidade para 12 litros e o consumo estimado pela marca são 4,4 litros a cada 100 km. A altura do banco ao sol são 820 mm, tenho 1,80 m, como podem ver, pés completamente assentos no chão. O peso em ordem de marcha, 187 kg. E sem mais demoras, vamos para test ride. Ora, vamos lá ao test ride, companheiros. Isto hoje vai ser um test ride longo, mas eu vou tentar encurtar o máximo que conseguir em vídeo. Estão a ver aqui chave convencional, portanto aqui um display, um neo retro espetacular, aqui com o velocímetro, não é? Aqui deste lado com o conta-rotações e depois aqui uma série de informações que eu já vos passo a explicar no caminho, para não demorarmos aqui muito tempo. Uma coisa que há que salientar, este farol, que é um farol redondo neo retro, a fazer lembrar os anos 70, já é em LED. Ok? Portanto, isto junta-se aqui aquele look antigo, lindíssimo, com tecnologia bastante atual, que é o que tem esta motinha. Vamos pôr isto a andar, dar aqui ao start e já é um clássico, vamos ouvir aqui o escape. Portanto, eu vou meter a mala cá para trás, sonzinho, pipi, espetáculo. Portanto, vou ao encontro dos Biker Chats, vamos fazer ali uma almoçarada, Vila Nova de Mil Fontes, e vou aproveitar e testar esta máquina, que mais uma vez agradeço todo o apoio da Speedmaster, têm sido incríveis, muito incríveis. Disponibilizaram uma máquina para fazer este passeio, disseram-me logo: Paulinho, aproveita, vai lá rolar a máquina, que sabemos que estás com desejos de ver como é que ela se porta aí numa viagem curtida. E se eles quiserem, a malta que vai ao encontro, depois também dará as suas impressões, dará a sua voltinha, que a Speedmaster também me pôs à vontade, para quem quiser testar, até fazerem vídeo, se quiserem, que podem fazê-lo. Logo a primeira sensação, máquina super amiga da primeira vez, não é? Como eu costumo dizer. Deixa-me fechar aqui a viseira. Portanto, é baixinha, é super intuitiva, a gente encaixa-se aqui, e parece que já conheceu esta máquina durante toda a vida. Temos aqui uma naked, não é? Olha para isto, em baixas aqui a rolar perfeitamente. Uma rápida descrição, portanto já vos disse que aqui tem o velocímetro, não é? Aqui o conta-rotações, aqui a meio temos este ecrã de LCD invertido, que temos, olha, aqui é o nível de tração, não é? Que temos o 2, que é o mais interventivo, o 1, ou então desligamos o controle de tração. Quando fizermos o teste de aceleração, vamos experimentar estes vários modos para ver as diferenças, não é? Como vocês sabem, desligando o controle de tração, ela tem tendência a ter logo uma melhor performance ao início, no arranque. Sendo que eu não aconselho, porque é uma segurança extra, terem o controle de tração ligado. Já sabem qual é o meu conselho de sempre. Aqui a mudança engrenada, o nível do fuel, a temperatura do motor, as horas. Neste caso aqui temos o odômetro e creio que é aqui neste seletor, exato, o range, 138 km, average, portanto está a fazer 4.8, a marca estima em 4.4, não é? Mas eu acho que meti a 0 e fiz um pequeno percurso até casa,
Epá, e digamos que vim ali no meio da confusão do trânsito, portanto é normal que ela esteja a gastar mais um bocadinho. Ela já com 400 e tal, ainda não chegou aos 1000, 300 e tal acho eu, ainda não chegou aos 1000, portanto terá sempre tendência a gastar um pouco mais, ok companheiros, antes de chegar aos 1000, aquela revisão dos 1000. Vamos andando aqui mais para baixo, litros por quilômetro, ok, aqui é o consumo instantâneo, ok, 2.8, certo. Trip B, que é a trip que já cá estava. Eu entretanto ontem quando saí fiz um reset à trip A e já fiz 10 km.8, e aqui passamos novamente para o Londres, portanto tudo muito simples, uma máquina retro, com este estilo bastante clássico, linda, linda, linda. Eu digo-vos uma coisa, isto ao vivo ainda é mais bonito do que em fotografia e em vídeo. Portanto, como sabem, vamos ter teste de travagem, teste de aceleração, aquelas coisas do costume, e eu vou fazendo uma série de paragens de gravação. Só ligarei em determinados pontos-chave, que eu não vou estar 2 horas a falar daqui até Vila Nova de Mil Fontes. Não é que me gostasse muito, como vocês sabem, eu começo a falar e nunca mais me calo, mas é por aí. Portanto, mais à frente a gente já volta a gravar aqui mais um bocadinho, mas primeiras impressões, encaixo-me aqui que nem uma luva. Esta máquina veste realmente muito bem. Chegamos aqui e vestimos o fato com perfeição. Estas primeiras curvas, impecável, impecável. Aproveito já para dizer que a embreagem é deslizante, antes que me esqueça, e portanto evita, entre outras coisas, mas aquela mais imediata é que evita numa redução brusca de caixa, que a máquina bloqueie a roda de trás, ok? E é muito levezinha mesmo, impecável. A caixa até agora muito precisa mesmo. E já continuamos aí mais à frente, mais um bocadinho de descrição, ok companheiros? Até já. Estamos aqui a chegar a uma parte mítica da viagem, não é? Como é óbvio, ponte 25 de Abril. Dá sempre aquele boneco espetacular. Portanto, este pedaço de autoestrada que eu fiz, que vim basicamente à velocidade legal. O que é que eu noto? Noto que levo mesmo à velocidade legal, não ultrapassando a velocidade legal, levo com muito vento na peitaça, não é? Mas é uma neica, o conceito é este, e não há nada a fazer, é mesmo assim. Quem escolhe uma máquina destas sabe que isso acontece. Posso-vos garantir que ela excede muito para lá da velocidade legal, mas não é para andar, ok companheiros? 120, autoestrada, não tem nada que enganar. Trigo limpo, farinha amparo. Cumprem, estão mais seguros, custa nada. Portanto, vamos entrar aqui na zona da ponte. Como eu já vos disse, ela de facto veste muito bem, encaixa-nos aqui muito bem. Muito fácil de pilotar, extremamente fácil de pilotar, e até agora senti muito conforto mesmo. A suspensão de trás é ajustável, como já vos disse, ali enquanto vos estava a apresentar as características da moto. A suspensão da frente não é regulável, portanto atrás é ajustável na pré-carga. Vou aqui, que é um espetáculo, vou mesmo que é um espetáculo. O banco confortável, até agora, também fiz poucos quilómetros, como é óbvio, mas até agora de um conforto incrível. Ora, deixa-me lá ver aqui, eu vou às 3060 km/h, sinto que ela aqui em sexta vai abater um bocadinho. Se eu rodar só mais um bocadinho de punho, ok, aqui já não bate, eu tenho que andar a espreitar 3200, já não a sinto a bater. Deixa eu reduzir para ver, ok, muito soltinha. Portanto, ela rola de facto muito bem em baixas, quando lhe roda um punho, vocês vão ver mais à frente. Eu desta vez, é assim, não experimentei rodar muito, portanto aquilo que eu vou fazer no teste de aceleração ainda não testei, mas já percebi que ela rodando o punho tem muita alma, mas a gente já vai ver isso.
nos tais vários modos, não vários modos de potência, mas neste caso nos vários modos de tração, ou seja, com a tração, controle de tração com a intervenção 2, com a intervenção 1 e sem intervenção nenhuma. Já vamos testar isso mesmo. Só acabar de passar aqui a ponte, acho que fica sempre bonito aí nas imagens. Vou experimentar já pôr-me aqui em pé. Olha, muito agradável, muito agradável. Vou com os braços estendidos, mas isto não é uma máquina para fazer em off-road, embora possa fazer uma pequena saída. Pá, mas lá está, isto não tem pneus cardados, não tem nada, nem mistos, portanto não será uma máquina para fazer em off-road, mas assim um estradãozinho de terra. Pá, porque ela é muito leve, 187 kg, de facto não podemos dizer que é uma moto pesada, e ainda por cima o centro de gravidade é de facto baixo, ok? Mas de notar para esta primeira parte de viagem, aqui autoestrada e tudo isso, pá, perfeito. Já sabem é que 120 km/h já vão levar com o vento na peitaça, é inevitável. Já volto a ligar novamente, já passámos aqui a ponte, para o vídeo também não se tornar muito longo. Até já, companheiros. Ora, já vamos aqui com o grupo todo reunido. Vou aproveitar a fazer aqui o teste de travagem, portanto vamos aqui em sexta, 60 km/h, exatamente como eu gosto. Vamos ao travão da frente. Epá, super eficaz, travãozinho da Nissin, pá, muito eficaz mesmo. É aquela travagem mesmo mordaz, pá, que já estamos habituados aqui nos travões da Nissin. Vamos meter aqui isto nos 60 novamente, sexta, vamos ao travão de trás. Eficácia, sim senhor, eficácia. Portanto, 220 mm, não é? Ou 240, já estou aqui na dúvida, mas de facto super eficaz, só com um pistão, mas muito eficaz. Vamos aqui aos 60, os carros estão lá mais atrás, portanto não há perigo nenhum. Vamos aos 60, aos dois ao mesmo tempo. Trava que é uma maravilha, é imediato, companheiros, imediato. Muito bom, super aprovado os travões. Ora, vamos aqui, controle de tração 2. Ora, então vamos fazer aqui um pequeno teste de aceleração. Vou reduzir isto para a quarta. Vamos ver como é que ela anda. Olha para isto, companheiros, olha para isto. Porra, que máquina brutal, pá! Isto passando aqui das 6500, companheiros, vocês não vos passa o que é isto a andar. Aqui este seletor, eu faço aqui uma breve descrição. Portanto, deste lado muito simples, aqui temos o start, aqui o corte de corrente, não é? Manete de travão da frente completamente ajustável. A manete da embreagem também é completamente ajustável. Pá, embreagem mas muito levezinha. Aqui temos, portanto, máximos, médios. O passe é aqui à frente, ok? O passe é aqui à frente. Vou meter isto aqui nos médios. Portanto, pisca direita, desfaz ao centro, pisca esquerda, desfaz ao centro. Aqui a buzina. Aqui quadra piscas, aqui neste sítio. E basicamente é isto. Este seletor será para navegar, portanto, nos menus aqui do TFT. Eu vou selecionar e vou mudar para controle de tração 1. Já está em controle de tração 1 e vamos ver a resposta dela com o controle de tração menos interventivo. Embora isto se vá notar mais, de facto, pá,
quando o controle de tração precisa de estar ativo, mas o que eu tenho verificado é sempre que eu retiro mais intervenção ou retiro completamente a intervenção do controle de tração, a máquina fica com uma resposta diferente quando damos uma gasada a fundo, não é? Portanto, vamos aqui com o controle de tração, nível de intervenção 1, vou reduzir para a quarta, vou-lhe dar punho. Temos que parar aqui um bocadinho, temos um carro à frente, de facto chegamos logo ao carro da frente. Notei que o disparo foi um bocadinho maior, não muito, mas um bocadinho maior. Ora, então agora vamos retirar completamente o controle de tração. Ela não muda, não dá para retirar enquanto não estiver parada. Eu vou pará-la e vou retirar o controle de tração. Aí está ele, já está retirado. Portanto, vamos lá experimentar a bichinha aqui sem controle de tração ligado. Vamos lá, dá-lhe um gás que só vendo. Continuo-vos a dizer, companheiros, controle de tração não é para andar desligado, só em situações muito pontuais, mas de facto nota-se que tem uma resposta de mais coisa. Este motor responde de facto muito, mas muito bem. Companheiros, portanto este, como vos disse desde o início, é um test ride diferente, bastante diferente. Já fiz 342 km com esta menina, o que normalmente não é habitual. Os test rides são muito curtos. Desta vez agradeço muito à Speedmaster por todo este apoio, que me deixou trazer esta máquina para fazer este passeio com os amigalhaços. Muito obrigado mesmo, Speedmaster, vocês têm sido incríveis. Em jeito de conclusões finais, portanto, posso dizer que fiz os tais 343.5 neste momento, que os consumos, portanto, o odómetro já vai em 686, range, o consumo ficou bastante abaixo do que é estimado pela marca, 3.9, a marca estima 4.4 ou 4.3, 3.9, portanto, neste ambiente de passeio. Tenho a concluir que esta máquina é excelente para fazer este tipo de passeios, excelente, portanto, deve ser excelente para andar no dia a dia, porque de facto mexe-se muito bem, são 187 kg, uma máquina extremamente fácil de manobrar, muito amiga inclusive dos mais baixos, porque 820 mm de distância do banco ao solo é excelente, transmite-nos aqui uma grande confiança, e pronto, no fundo a única coisa que poderei dizer, mas que é para aquilo que ela foi concebida, portanto está dentro dos parâmetros, como é uma Naked, o único senão é que levam a uma velocidade mais elevada, levam com o vento na peitaça, mas não é para fazer esse tipo de deslocações a alta velocidade. Portanto, serve perfeitamente aquilo para o qual foi concebida. Só tenho a dizer maravilhas em termos de conforto. Não me sinto absolutamente nada amassado, portanto, com estes quilómetros todos já em cima do pelo, e não me sinto absolutamente nada cansado. 346 neste momento, impecável, o banco é confortável, as suspensões cumprem muito bem, portanto, uma máquina fantástica, lá está, para o propósito para o qual foi concebida. Um look incrível, esse é o fator que eu ainda tenho que destacar mais, porque de
facto a máquina tem um look incrível, incrível mesmo. Mais coisas que eu tenho a dizer. Pá, contra não tenho nada, mas nada a acrescentar. Muitos poderão dizer, sim, mas não tem a tal conectividade com o smartphone. Sim, mas esta é uma máquina, epá, retro, neo-retro, vamos dizer assim, porque já tem aqui bastantes pormenores de máquinas atuais. Portanto, só tenho de facto a dizer a favor desta máquina, muito satisfeito mesmo. É uma máquina que eu gostaria de ter lá na garagem. Antes que o sol caia completamente, as despedidas do costume. Companheiros, grande abraço, sejam felizes, porque isto é do caraço. Abração, siga!